Olá pessoal, bem-vindos ao nosso historiador Zeônico. Bom, aqui é o historiador. E a Mila. Pessoal, vamos lá. Hoje é mais um dia de explicação de Mobile Suits. Então, como vocês já sabem, né, eu gosto de fazer as explicações sem muito aquele falatório chato que o pessoal fica fazendo, né? Tipo, olha, o MS desse jeito. Ninguém merece, né? Fica aquela coisa chata. Então, eu prefiro fazer uma parte um pouquinho mais divertida, fazer um negócio bem mais, um pouco mais simplificado para vocês conseguirem entender, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, a gente agradece todo mundo que assiste os vídeos, esperamos que esteja gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixa um like, deixa um comentário. Se estiverem, né? E a gente agradece. E quem já for inscrito, deixa um like, deixa um comentário. A gente ajuda bastante para o canal crescer. Compartilha com os amigos. Bom, pessoal, como a gente vai começar, né? O novo, né? Conseguindo manter, eu vou tentar manter sempre um MS por mês, tá? Porque esses vídeos aqui dão um trabalheiro do caramba pra fazer, né? Tô brincando. Ah, bom, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer mais um MS do início da Guerra de um Ano, tá? Ele, como o último MS foi dos Zeônicos, então agora vamos para outro MS da Federação. Então, vamos começar aqui, né? Esse aqui foi o MS que virou a guerra e que, né, todo mundo chama de saco de pancada. Eu vou dar 5 segundos para vocês tentarem descobrir. 5, 4, 2, 1, E ela esqueceu do 3. 0. Ai, faltou 0. Faltou 3. Bom, pessoal, o MS do mês é o RGM-79 Jin, ou GM, né? Biridin. Bom, pessoal, vamos lá. O Jin, ele sim é um dos MS mais zoados junto com o próprio Zaco, né? Porque a gente só vê ele explodindo pra tudo que é lado. Coitado. Ele é saco de pancada pra todo mundo, então... Bom, e em relação a uma parte é por culpa dos pilotos, e outra parte é em relação a... né? Quem tá jogando? Na verdade não é só jogando, né? Quem tá pilotando. Que querendo ou não, o MS foi jogado pros pilotos e falaram dane-se, né? Então tá aqui uma imagenzinha dele, né? Infelizmente... esse aqui eu conheci também como o Vanilla Jean, né? Em inglês se queria com Vanilla Jean. Que é a versão de baunilha, né? O Jean mais comumzinho que tem esse aqui. Aliás, o coisinho difícil de achar a imagem, viu? Biridin baunilha. É. Senhor. Por isso que é feito desse jeito. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos passar aqui. A gente vai começar sempre como eu sempre passo, né? Pela parte chata do manual, né? Fazer os dados técnicos, as partes dessas coisas. Então vamos lá. Essa é a parte que eu durmo, tá? Bom, pessoal, vamos começar pela altura dele, né? Ele é um MS de 18 metros de altura, né? Ele fica com 18 metros e meio se contar o sabre, tá? O Beam Saber dele, que fica aqui no ombro do lado esquerdo. Vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então ele é equivalente a um prédio de 6 andares, tá? Seu peso vazio de 41,2 toneladas, que é mais ou menos um peso de uma unidade de... um transportador de tropas, tá? Então ele é mais leve ainda que um Main Battle Tank, como um Abrams. Então ele é mais leve, seria mais ou menos em torno como um Bradley, tá? Pra quem não conhece, um Bradley é um transportador de tropas barra tanque de reconhecimento ou apoio de infantaria pesado, tá bom? Então, a gente tem aqui também, seu peso máximo de carregamento é 58,8 toneladas, tá um pouquinho abaixo de dá mais ou menos o peso de um T90, tá? T90 mais ou menos esse peso, tá? A média de quase em torno de 60 toneladas, tá? Seu reator é de 1250 kW. Ele dá um pouco, ele é bem mais poderoso que o reator do Guntank, tá? O reator do Guntank é 850, então ele é 400 kW mais rápido, mais potente? Oi? 450. Não, é 850. 850, então É 400. Ele é 400 kW mais potente, ou seja, ele é praticamente 30% mais potente, né? Pessoal, só um adendo. O historiador é péssimo em matemática. Eu sou horroroso em matemática. Ele então... é de humanas, eu sou de exatas, então, né? por isso o nome já vem, né? Historiador. Casamento perfeito. Seu alcance de sensores é de 6 km, tá? Lembrando, pessoal, o alcance de sensor, eles são
mais ou menos funcionais, porque lembre-se que ele depende da quantidade de partículas menores no campo de batalha. Quanto maior as partículas, mais difícil os sensores funcionarem, tá? As partículas menores que têm essa função de interromper sinais de radar ou outros tipos de sinalização sem ser por Minovsky, tá? Seu tempo de giro em 180 graus, ou seja, ele está de frente, para ele virar de costas, ele demora 1,6 segundos. Sua aceleração é de aproximadamente 94 G, tá? Que é uma velocidade bem rápida para um MS pequeno, né? Comparado ao Gundam, ele é bem mais devagar que isso, tá? Sua velocidade de cruzeiro, ou seja, sua velocidade média, é de 102 km por hora, uma velocidade bem rápida para o MS, né? E sua velocidade máxima seria em torno de 162 km por hora, tá? A gente está calculando 162 km por hora, pessoal, porque, por exemplo, no espaço, se ele continuar acelerando indefinidamente, ele vai chegar a uma velocidade indefinida. Então, a gente calcula mais ou menos a velocidade máxima dele entre algo em torno de 162 km, tá? Seus propulsores são dois propulsores de 4.000 kg que ficam na mochila e mais 4 propulsores menores que ficam nos pés de 1.870 kg, tá? O que dá a ele uma boa agilidade, uma boa velocidade, tá? E também, se a gente for comparar o reator dele com o reator do Zaku 1, que é de 899 kW, o Jin é muito mais poderoso, tá? Agora vamos para a parte que é a parte um pouquinho mais chata, que a gente vai fazer o desenvolvimento, tá? Então deixei algumas imagens aqui do Jin, tá? O Jin, ele foi desenvolvido, a sua denominação como RGM-79, tá? No Japão, ele é pronunciado como mais Jimu, né? Não como Jin. Majin Buu? Jimu. Ah, tá. Né? E assim, o Jin, ele foi criado como uma unidade piorada do vovô Gundam, tá? Do Gundam original, então ele foi uma versão piorada. Nossa. Então assim, basicamente eles pegaram toda a parte boa do... Deixaram só umas coisas boas do Gundam original e o resto fizeram downgrade em tudo. Literalmente tudo, tá? Então vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, Luna Titanium, que é a blindagem do Gundam, esquece. Deixa a blindagem convencional de titânio composto, que é bem mais barato e bem mais fácil de colocar. Então o cara é basicamente... Meteram o F. Né? Aí colocam deixaram MS, só que tem uma vantagem. Quando você troca a blindagem do Luna Titanium pro titânio, deixou ele mais ágil, deixou o MS mais leve, tá? Então essa é a única vantagem dela. Segundo, se bem que se a gente for combater Zaku 1 e Zaku 2, a liga de titânio serve muito mais, né, muito mais resistente do que a armadura do Zaku 1, por exemplo, que era de ferro, tá? Que era ferro super reforçado, tá? Core Block System. Cara, pra caramba, vou colocar uma nave de... um avião dentro do MS, esquece. Deixa o cara mesmo sem nenhuma forma de direção. Se der ruim, o cara que se lasque. Né? O piloto que morra. Morra. Né? Só que a vantagem é, como os propulsores, além do por cima, os propulsores do Jin são mais fracos, né? Só que a vantagem é, o peso mais leve da armadura de titânio compensa esses propulsores parecidos, tá? E deixa o Jin com a capacidade de manobrabilidade maior do que isso. Tanto que, se o Jin, ele teria a capacidade de furar uma linha de combate dos Zakos, porque eles não tinham velocidade suficiente para combater. Só que a maior parte dos pilotos da Federação simplesmente ganharam um treinamento extremamente básico, falaram assim, seu MS se vira aí no campo de batalha, aprende como usar esse negócio. Então meio que... Toma um brinquedinho pra você morrer. É mais ou menos isso, né? A Federação simplesmente correu muito para colocar esses MS em campo, então o treinamento dos pilotos era extremamente baixo. Só que a vantagem da Federação é que eles tinham uma porrada de Jin e uma porrada de piloto. Então meio que eles faziam onda de carne, né? Pra quem não sabe, onda de carne é uma tática que é usada desde a Primeira Guerra Mundial, que ele coloca um monte de soldado pra avançar e... pra ver se a gente pega alguma coisa. Então é basicamente isso que eles faziam. Que legal. Por isso que eu não gosto da Federação. Né?
E a segunda maior vantagem é que o Jin, ele foi criado a partir dos dados de coleta a partir do Vovô Gundam, que ele tinha o computador do RX-78 tinha um computador, e esse computador ele ia compilando todos os dados de cada batalha e gerava relatórios. E esses relatórios foram utilizados para trazer para as unidades. Então, assim, o Jin, quando ele saiu já da fábrica, ele já tinha database para combater vários Akos, Gulfs, Dons, várias unidades da Zeônicos. Eles já tinham isso. Em compensação, todos os soldados zeônicos eles tinham que aprender na marra como vencer isso aqui, tá? Então, e alguns vão dizer, né? O Jin é uma porcaria, né? Ah, mas comparado ao Gundam, ao Gug, né? E outras unidades. Só que tem o treinamento de pilotos era muito básico, como eu já falei mais cedo, tá? Então, isso acaba dando um grande problema para eles, tá bom? Então, essa é a desvantagem que a gente tinha. E também, a maior parte dos pilotos zeônicos já tinham mais experiência, porque eles estavam combatendo desde o começo da guerra. O Jin, ele foi lançado mais ou menos em setembro da Guerra de um Ano. Ou seja, a gente já estava 4 meses para o fim da guerra. Então, o tempo de diferença e outra, a maior parte dos pilotos zeônicos também tinham tempo para treinar. Tiveram tempo de treinar com o Zaku 1, tiveram outras batalhas que ocorreram antes, então eles já tinham mais capacidade. Em compensação, os pilotos da federação não, tá? Então, e a principal vantagem que o Jin tinha sobre qualquer outra unidade era as armas de beams, tá? As armas de beams eu vou explicar mais pra frente, tá? A única coisa que eu vou explicar é, arma de beam não é arma, elas não são armas de... Como é que eu vou explicar? Ela não é uma arma de energia como laser. Elas são armas de partículas, tá? Beam significa partículas, tá? Então é isso que eu vou deixar mais ou menos aqui pra vocês, tá? E outra vantagem também era o Jin era uma unidade muito modular. Então era muito fácil modificar as armas e ainda por cima. Era uma plataforma também que aceitava dezenas de armas que a gente tem. Tanto que até eu demorei muito esse vídeo por causa de preparar esse tanto de arma que o Jin tinha, tá? Agora vamos para a parte divertida, né? A gente vai para começar aqui as armas e equipamentos dele. Como vocês podem ver, ele tem uma enorme quantidade de equipamentos que a gente pode colocar para ele, tá? Vamos aqui, vamos começar. A primeira arma que a gente tem aqui são as Vulcans, tá? Que é essa arminha aqui de cima, que ela é a única arma que ela é acoplada diretamente dentro do MS, tá? O resto das armas aqui elas são opcionais, elas podem ser trocadas ou não. Vulcan não, Vulcan é um equipamento interno do MS. Original de fábrica. É original de fábrica, tá? As Vulcans são mais ou menos o que? São metralhadoras parecidas com miniguns, tá? Todas as Vulcans são assim. Tá? O miniguns, ou por exemplo, se você quiser uma ideia melhor, você já viu o avião A10 Warthog? Não. Ah, lembra aquele avião avião da... Aquele avião que tem uma metralhadora gigantesca na ponta dele? Que tem uma metralhadora gigantona rotacional? Sim. Então, aquela é o A10 Warthog. Beleza. Aquele avião, ele tem um canhão rotativo de 30 milímetros. Pode atirar mais ou menos umas 3.000 projéteis por minuto. As Vulcans de um Jin, elas são menores. Nunca foi falado especificamente qual que é o calibre dessa munição, tá? Mas pelo que a gente sabe, como é uma arma interna, a capacidade de munição é bem limitada. Além da capacidade de munição ser limitada, também tem pouco... ela não deve ser de alto calibre, porque não vai caber dentro da cabeça do Jin, porque tem os outros tem os sensores, tem toda essa parte de radar, sistema de comunicação, normalmente é tudo colocado na cabeça do MS. Então ele tem que fazer uma arma pequena. Ou seja, ele fala muita coisa pra minha cabeça. É basicamente isso. Né? Então, assim, ela é uma arma... Não é que ela é totalmente inútil. A Vulcan ela não é inútil. Ela funciona como uma arma defensiva. Por exemplo, você pode utilizar as Vulcans para acertar mísseis que estiverem vindo para ele, né? Porque na época do começo da Guerra de um Ano, a maior parte dos mísseis são bem lentos.
E a segunda, ele também serve para você acertar algumas áreas bem sensíveis, como sensores ou câmeras, que são um pouco blindadas de outros MS. Mas se você for acertar, por exemplo, no peito de um MS, vai ser uma arma inútil. Tá? Então a próxima que a gente tem aqui é a WFI, WF-MG 100mm Machine Gun. O nome horroroso, né? Pessoal, todas as armas que tiver WFI são armas criadas pela empresa de indústrias pesadas Yashima. Tá? Foi a primeira, uma das primeiras fábricas de armas da federação. Tá? A WF-MG-100, ela é uma versão de tecnologia, eles fizeram o quê? Eles pegaram os ACOs MGs e fizeram engenharia reversa para criar a WFI. Só que a vantagem da WFI é que ela tem um pente de munição menor, só que ela pode utilizar 3 tipos de munição diferentes. Tá? Munição tipo HIT, que é a munição altamente explosiva, munição APF-SDS, ou nomezinho horroroso. Né? Mas APF-SDS seria aquela munição de perfuração, tá? Que ela é uma flechinha, ela é uma flecha, ela não é uma bala, né? Ela é tipo uma flecha que ela é feita de um material muito mais pesado. Vou dar um exemplo disso aqui. Os tanques, o M1 Abrams usa essa munição para combater outros tanques. Essa munição normalmente ela é feita de tungstênio, que é um metal extremamente pesado, ou se usa munição de urânio empobrecido. Ah, mas urânio empobrecido? Como assim? Vai usar arma radioativa? Não. O urânio empobrecido, ele tem radiação. Só que a radiação dele é tão pequena que você pode até manusear que não vai ter problema nenhum pra você. Você não pode ficar segurando aquele negócio um dia inteiro. Aí você vai ter problemas, né? Mas o manuseio rápido não tem problema nenhum. Essas munições de urânio empobrecido, há 2 vantagens sobre ela. Uma, essas munições, elas atravessam a blindagem, e conforme ela vai atravessando blindagem, conforme ela vai gastando, porque ela está atravessando o outro ferro, ela mesma vai se autoafiando. E segundo, conforme ela vai friccionando, ela pega fogo. Eita! Então é um negócio extremamente perigoso. Pega fogo, cabaré. E por último a gente tem a munição do tipo hash, que são munições altamente explosivas, mas a ponta dela é maleável. Ou seja, ela torce, a munição se distorce e depois ela explode. Tá? A metralhadora foi bem maleável, bem confiável, né? Uma arma pequena, de tamanho pequeno, então era muito fácil de carregar para outros lugares. E a vantagem dela é que ela podia ser utilizada para áreas de espaço confinado. Tá? Aí depois a gente tem a próxima aqui, a WHF GMG.MG79-90mm Bullpup Machine Gun. Olha o nomezinho, pelo amor de Deus. Bom. Pior que pneu ultramicroscópico sílico-vulcaniótico? É mais ou menos isso. Né? Pessoal, essa é uma versão melhorada da metralhadora de 100mm, tá? Ela reduz o tamanho do projétil, ou seja, a bala, em vez de ser 100mm como era da anterior, ela agora é de 90mm. Só que tem 3 vantagens que essa arma trouxe. A pólvora utilizada era mais capaz, era mais eficaz, então dava uma velocidade maior de propulsão da munição. Segundo, essa munição era de cápsula perfurante, ou seja, ela funcionava melhor contra blindagens. E outra vantagem que vocês estão vendo ali, a parte de cima, perto do cano da arma, tem um quadradinho. Esse quadradinho era uma câmera extra que foi colocada dentro da arma para que quando o MS segura a arma, ela liga automaticamente com o sistema de mira e travamento de mira e de movimentação do próprio MS, trazendo uma melhor capacidade de deixar a arma mais certeira. Pronto. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente já terminou as metralhadoras. Vamos para as armas, para os explosivos. Acabou? Acabou. Primeiro, pessoal, a gente tem a Blash HB-L-03/N-STD Hyper Bazooka. Bazooka. Meu, esses caras gostam de fazer uns nomes, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pessoal. Essa aqui é a mesma Hyper Bazooka usada pelo Gundam original, né? Com o Gundam RX-78.
Ela é por ela ser uma arma que era usada para praticamente todo o exército da Federação, transforma ela numa arma fácil, barata e de fácil manutenção e tem em tudo que é lugar, né? Só que ela é uma arma de lenta, tá? Então o tiro da bazuca é extremamente lento, né? Então ela seria mais fácil para alvos mais estáticos, como naves de batalha, satélites, bunkers. Essa arma usava 4 tipos de munição, tá? Ela tinha uma munição HIT, que é uma granada altamente explosiva normal. Só que ela tinha 2 munições diferentes, uma munição para uso terrestre e uma munição para uso no espaço, né? Porque lembrando, pessoal, no espaço não tem ar, então você precisa de ar para fazer a queima do combustível. Tem também ele com munição APF-SDS. Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer isso, né? Primeira vez que eu vejo uma bazuca tirar a munição APF-SDS. Tem também a munição RISH, que eu já tinha explicado a última vez. E por último, uma munição fragmentante. Ou seja, só que essa munição fragmentante, ela sai do cano e já se fragmenta. Então ela fica mais parecida com uma espingarda, não como uma granada que vai explodir depois de um certo tempo, tá? A próxima que a gente tem aqui é a WFI ERL. Rosquei. WFI ERRL type.doc-04/380 Rocket Launcher. Pelo amor de Deus. E você falou WLI, é YHI. Ah, Enfim, não precisa coisar, é só um adendo. tá aí, errado, tá? né? Falei errado. Né? Esse lançador de foguete, ele é um lançador de foguete de 380mm, porém ele é um foguete apenas sendo utilizado em gravidade, tá? Então, ou seja, essa arma ela foi criada especificamente para ser usada na Terra, tá? Ela possui esse pente que vocês estão vendo aí na parte de cima dela, que é um pente em forma de banana, que é para colocar as munições. Banana! Né? E ela tem um sistema de travamento de mira simples, mas até que funcional, tá bom? E, bom, é uma granada de 380mm, então é uma granada de 38 centímetros que ela tira. É uma munição de 38 centímetros, então é um negócio bem grande. São munições bem grandes. E por último aqui, né, a gente vai terminar aqui as armas de explosivos ou lançadores de foguete, né, que é o YHI, agora eu falei certo. Muito bem. YHI 6mm-79mm Missile Launcher, tá? Que é esse último que a gente está vendo aqui. Pessoal, esse lançador aqui de mísseis múltiplos, ele pode ser modificado para carregar entre 2 a 4 mísseis por cada um dos canos que ela carrega, tá? Então, assim, ela tem uma vantagem de carregamento, que ele pode carregar vários mísseis sem você ter que se preocupar. Porém, pelo que eu tava olhando um pouquinho de lore, não é especificado que o MS consiga recarregar essa arma sozinho. Então, eu só achei uma fonte falando isso, tá? Mas pelo que deu pra entender, essa arma só funciona depois que você der todos os tiros. Ela precisa de equipamento especializado para poder fazer recarga. O MS não consegue colocar os mísseis de volta em cada um dos tubos. Então, depois que essa arma é utilizada, ela tem que ser descartada ou, né, levada de volta ao estaleiro, a base, para ser recarregada. O que dá um grande problema, né? Porque depois que ele faz aí, ele acaba se ferrando, né? Mas bom, é isso aí. Pessoal, agora vamos para as armas de longo alcance, tá? Primeira arma que a gente tem aqui é a Franz Ferdinand. Não me aguento. Mas tá bom, é as piadinhas que vale a pena. Então, é a Franz EF-CAR, né? 98K 75mm Sniper Rifle, tá? Ele é basicamente um rifle, né? Ele é bem parecido com o, né? Pelo que eu tô olhando aqui, ela parece muito o rifle Sniper Karak tipo 98. Era a cópia igualzinho do rifle Karak 98. Era um rifle utilizado na Segunda Guerra Mundial pelo
pelo exército alemão. E depois ele foi pego por mais alguns lugares. Também tem a cópia dele, que é a versão russa também, que é o Mosin Nagant. Pessoal, esse rifle aqui é um rifle de ferrolho tradicional, tá? Ele tem capacidade para 5 tiros, a munição dele é para parte interna, então você tem que puxar o ferrolho, colocar todas as munições para dentro e depois colocar de volta, tá? Só que a vantagem dele é, por ser um rifle sniper, né? Ele tem a vantagem de, para ser utilizado, por exemplo, no espaço, é que os ventos solares ou variações eletromagnéticas não afetam a trajetória dessa munição, tá? Porém, a cadência de tiro dele é tenebrosa, porque, bom, acho que nenhum MS tem muita velocidade para fazer o movimento do ferrolho, né? Puxar o ferrolho e colocar de volta. Então, dava uma cadência de tiro lenta pra caramba, além de ser uma arma extremamente lenta para recarregar. Então, poucas unidades dessa arma foram produzidas e menos ainda foram para o campo de batalha, tá? Então, assim, ela é uma arma extremamente rara para o exército Z1, para o exército da Federação, tá? Ela, acho que não se fala a quantidade delas, mas se foram tão poucos, provavelmente uma das poucas unidades que a gente sabe que com certeza que usava esse rifle era o Jean Sniper, acho que era o Jean Sniper Custom apenas. Não, o Jean Sniper 2, desculpa. O Jean Sniper 2 podia usar essa arma, mas bom, ele mais vivia no estaleiro para conserto que em combate, então deixa pra lá. Pessoal, vamos lá. Próximo aqui seria o WHI FH-X 180, canhão de 180mm, tá? Esse é um canhão de 180mm criado com uma função de antitanque, tá? A imagem dele é bem parecida com os canhões antitanque que a gente tem aqui. Se você for procurar na internet canhão de 20mm antitanque, você vai achar uma imagem praticamente igual ao canhão desse. É praticamente igual, tá? Tem uma coisinha diferente, uma coisinha outra, mas... Ou se você quiser colocar assim, canhão antitanque de 120mm Lati. Mas é com TH, tá? Então, ele é bem parecido, ele é basicamente uma versão também que a Federação pegou e fez uma cópia com engenharia reversa do canhão Magellan, tá? Então é basicamente a mesma coisa. Os dois têm um funcionamento bem parecido, tá bom? Então, pessoal, a gente vai aqui pra cá e agora eu vou deixar aqui uma explicação resumida de armas de beams, tá? Eu vou dar 5 segundos pra vocês salvarem pra dar uma lida, tá? Depois disso aí eu vou fazer minha explicação, tá bom? 3, 4, 5. Beleza, pessoal, vamos lá. O que são armas de beams? Armas de beams, pessoal, são basicamente as partículas Minovsky que são criadas de acordo com a função do reator Minovsky, tá? Aquele reator ele produz essas partículas. Esse particulado, se ele for acelerado elétrica e magneticamente, ele se transforma em plasma muito facilmente e essas partículas são utilizadas para fazer as armas. Então, por isso que eu falei, armas de beams, elas não são completamente armas de energia, porque elas têm uma parte física, né? Armas de energia como laser é puramente energia. Armas de beams, não, elas têm essa parte, tá? Então, assim, os primeiros reatores, quando saíram para as naves de combate, elas eram muito grandes, tinha que fazer um reator gigantesco para poder gerar uma quantidade pequena de energia. Quando eles conseguiram miniaturizar os reatores e conseguirem colocar numa unidade do tamanho de um prédio de 6 andares, né? Aí realmente ele se tornou um MS, tá? O problema de criar qualquer MS seria, até hoje, aqui no nosso mundo, para criar um MS seria a fonte de energia. E os reatores Minovsky que consertam esse problema, tá? Se você não viu, eu vou deixar também, eu tenho um vídeo também aqui no canal, de eu explicando como é que funciona os reatores Minovsky, tá? Que é o espinha dorsal de todo o universo Gundam, são esses reatores, tá? Esses reatores, eles precisam utilizar ECAPs ou EPECs. Os ECAPs são a parte interna, que são basicamente capacitores que vão aumentar ainda mais a carga elétrica dessas partículas Minovsky para ser utilizado numa arma de energia, tá? E os ECAPs são cargas de energia extras que podem ser recarregadas depois. Os ECAPs
os EPECs precisam carregar a arma inteira. O EPEC você troca ele, tira aquele pente de munição igual uma arma convencional, tira o pente e coloca outro, tá bom? Pente, é o 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 pente. Basicamente é isso. Então, pessoal, vamos lá, vamos pra próxima aqui. Agora a gente vai começar as armas de energia, tá bom? Pessoal, a primeira arma de energia que a gente tem aqui é o riflinho clássico. É o clássico. É o clássico. Né? A gente tem o riflinho clássico, né? Que é o BR-M-79C. Por isso que é clássico, é BR. Ué. É. Né? Que é a Beam Spray Gun, tá? Pessoal, essa arma é considerada uma porcaria. Por isso que é BR. Só que assim, ela é porcaria, mas não é tão porcaria assim. Igual BR. Né? Pessoal, essa arma é muito comum. Na verdade, ela é o equipamento básico de todo Jin. Tá? Ela parece bem fraca, porém ela é potente a ser usada corretamente. Isso aí, mano, igual brasileiro. Nós parece fraco, mas se nós somos usados corretamente, nós é forte pra caramba. Pessoal, a gente tem. Antes de eu falar dela, eu vou falar também. Ela tem 3 formas de tiro. Tá? Ela tem tiro simples, né? Ela tem tiro único contínuo e tiro único espalhado, que ela vai dar parecendo um tiro de shotgun, tá? A capacidade máxima a potência máxima dessa arma é de 1.4 gigawatts por tiro, ou seja, bem alto. E pra gente dar uma comparação, tá? Um Zaco 2 normalmente pode ter sua blindagem furada em 2 ou 3 tiros, tá? Dependendo de onde acertar. Por exemplo, se ele pegar direto na câmera, que é bem raro, né? Você conseguir acertar bem no olho do MS, provavelmente o único tiro vai destruir a câmera, mas se pegar, por exemplo, no peito ou em alguma parte que é mais blindada, vai ser uns 3 tiros. Por exemplo, a perna, dependendo, os 2 tiros já dá pra destruir, tá bom? Então, a próxima arma que a gente tem aqui é a Boa Asterisco. Aqui tá traço, mas é asterisco. Pessoal, eu digitei errado aí. XBR-M-79-07G Rifle Beam, tá? Esse é o mesmo rifle, tá? Tanto que eu até tô usando a imagem do GBO, porque é a melhor imagem que a gente tem pela internet pra encontrar dos Beam Rifles. O resto é tudo em desenho, não fica tão legal. Aqui ele tem só a imagem só do rifle, né? É a arma revolucionária, né? Trouxe a melhor arma da guerra inteira, tá? O Beam Rifle do vovô é uma arma muito potente, tá? Ela chega a 1.9 gigawatts de potência, ou seja, ela é 0.5 gigawatts mais potente que a Beam Spray Gun, tá? E ela usa os ECAPs, tá? Os ECAPs, ela, depois de um certo quantidade de tiros, eu vou falar a quantidade de tiros, tá? Só que ela é uma arma de grande capacidade. Ela tem, na época que saiu do universo Gundam, ela tem a mesma potência que um canhão de uma nave espacial. Então, assim, basicamente o canhão do vovô, nas primeiras unidades de Zaco 2, eles eram destruídos com um único tiro porque eles não tinham camada anti-beam, tá? Eu já vou explicar um pouquinho melhor essa parte de camada anti-beam, tá? Isso aqui vai um pouquinho mais pra frente. Então, só que a desvantagem do Beam Rifle original é que por causa do uso dos ECAPs, que ele fica o ECAP fica dentro da arma, ele não consegue ser trocado. O rifle só consegue em torno de 12 a 15 tiros até toda a sua energia ser esgotada e ele precisar recarregar, tá? E por último, a arma que a gente tem aqui é o protótipo de Beam Rifle, tá? Esse rifle seria o pré do rifle original do vovô, tá? Só que assim, ele só é utilizado apenas pelo grupo White Jingo quando eles estavam fazendo um ataque lá na Austrália, tá? E esse rifle, ele é uma versão mais temperamental, ou seja, ela é bem mais fraca. Quer dizer, ela tem mais potência, mas ela é muito mais sensível do que o rifle Beam original. E ela precisava de um reator externo só para carregar a arma.
Então o que tornava ela uma arma extremamente difícil de ser utilizada, tá bom? Pessoal, a gente terminando aqui, a gente vai começar agora os equipamentos defensivos do Jin, tá? Pessoal, tem até o segundo rifle aqui, eu consegui encontrar as especificações dele. O escudo normal eu não consegui, mas eu consegui algumas coisas em relação ao escudo original do vovô, que esse escudo é baseado, tá? Então primeiro é o Fladegel, nome horroroso, RGM-M-SH-003 escudo, né? O escudo básico de defesa do Jin é uma versão bem mais barata que o escudo do vovô, tá? Esse escudo, pelo que eu tava analisando, o escudo original do vovô pesa 10 toneladas. Então eu acho que esse escudo deve pesar em torno de 5 e 8 toneladas. Tá? Porque eu acho que ele deve ser metade ou a 20% a menos do que o escudo original. Tá? Porque lembrando que tudo do Jin ele é baseado no vovô, só que versão bem piorada. Então pode ser metade da blindagem ou até 20% a menos. Então eu não sei quanto que é isso, eu não tenho como dizer pra vocês, tá bom? Tá bom. Ele é o escudo composto de uma camada tripla em forma de colmeia de abelha, tá? Feito de luna titânio. É a mesma blindagem que é usada na blindagem do vovô Ganda. Ah. Ela é uma blindagem muito mais poderosa. Basicamente, as metralhadoras de jeans atirando em luna titânio não faz nada. Que legal. Por isso que os Akos se tornaram tão obsoletos muito rápido depois saiu o Ganda por causa disso. O escudo do Luna Titânio consegue segurar muito tiro das Akos MGs, então elas meio que se tornaram inúteis. Esse escudo poderia ser carregado nas costas, tá? Que ele tem um encosto para colocar. Juntamente ele pode ser colocado no braço e, além disso, esse escudo pode ter vários hardpoints na parte interna dele para carregar outras armas, munição, beam sabers e outros equipamentos que forem necessários para o uso do próprio MS. E o próximo que a gente tem aqui é o RGM asterisco traço S traço SH traço WF barra S traço 00109 Shield escudo, tá? Pessoal, esse escudo aqui é uma versão de escudo criada apenas pelas unidades de Gundam Ground Type, tá? Tanto que esse escudo é muito visto na época no anime do Gundam 08 MS Team, tá? Então, se você não assistiu, ali é onde é que aparece muito o uso desse escudo, tá? É um escudo menor, né? Ele é um escudo bem menor. Ele tem uma média, ele tem um tamanho de 20, acho que é 2 metros, ele é 2,80 metros de largura por 7 metros de comprimento. O escudo pra cima ele é bem maior. Acho que ele tem mais de 10 metros de comprimento, tá? Ui. Então ele é um escudo utilizado pro Gundam original, pro Gundam Ground Type, mas só que ele foi adaptado para os Jins poderem usar ele também, tá? Porque basicamente os equipamentos, quase todos os equipamentos da Federação eram intercambiáveis entre MS, então dava uma vantagem enorme para eles a fazer isso, tá? E a segunda vantagem desse escudo é que ele, como é um escudo mais leve, era mais fácil de manusear e ainda permitindo que o próprio MS conseguisse usar uma segunda arma nesse braço, coisa que no escudo original ele não conseguia pelo peso e o tamanho do escudo, tá bom? Então, aqui. Pessoal, agora a gente vai começar as armas de combate corpo a corpo. Para explicar as armas de combate corpo a corpo, agora eu vou falar um pouquinho da cota anti-beams, tá? Cota de beams seria tipo uma pintura que é feita para todos os MS para proteger eles desses beams, né? Então, ou seja, ele teria uma capacidade mais ou menos de anti-estática, entre aspas, tá? Porque os beams eles eram carregados com um campo eletromagnético. Então ele fazia mais ou menos isso. Só que conforme vai atirando, vai acertando o alvo, essa cota vai saindo, tá? Mas primeiro vamos lá para explicar o rifle, né? O Beam Saber, tá? Primeiramente é o THI espaço JG01 Beam Saber, tá? Essa arma armazenada ela fica apenas do lado esquerdo do Jin, tá?
O Gundam carrega duas, ele só carrega uma, tá? Ela é parecida com... É só um cabo, tá? Vocês estão vendo aqui no cantinho ali. Ela tá ativada, mas é só aquele... Só esse cabo, ele é... Vai, eu vou fazer uma coisa que muita gente vai ficar puta da vida, mas... É parecido com um lightsaber. Depois vocês me matam, tá? Mas é parecido com um lightsaber. A ideia é um pouco parecida. Só que isso aqui é uma história de 78. Então vai antes do Star Wars. Então... Foi Star Wars que copiou. Não sei. Não posso dizer nada em relação a isso. Que horror! Né? Então, basicamente, o Beam Saber, na verdade, ele é o quê? Ele é um feixe de plasma de beams superaquecidos contido por um campo eletromagnético, tá? O I-Field, ele é um campo eletromagnético. Ele serve como função de moldar e deixar o tamanho correto da arma, tá? Então, é isso que faz com que o Beam Saber não perca energia ou gaste energia desconsiderada. Então, basicamente, ele seria mais ou menos como uma serra elétrica. Pra deixar bem simples para vocês entenderem. O Beam Saber era basicamente como uma serra elétrica. Ficam passando o feixe de plasma extremamente rápido, passando feixe de plasma por todo esse caminho onde é que o I-Field protege. Então ele vai passar para cima e para baixo, e cada vez mais rápido. Então ele vai gerar como se fosse uma serra elétrica, só que ela vai gerar isso centenas de milhares de vezes muito mais rápido do que uma serra elétrica normal. Então ela praticamente corta qualquer coisa que não seja protegida por uma camada de material de beam. Mas lembrando que a mesma camada de material de beams, ela vai desgastando com o tempo. Então, mesmo assim, ela é destruída. Tá? Por isso que as armas elas acabam destruindo. E por último, a última arma que a gente tem aqui é a Beam Javelin. Tá? A Beam Javelin, ela é um prolongamento do Beam Saber original. Tá? Algumas imagens que eu vi, a Beam Javelin são três beams juntos. Outras falam que é só o outro e é só o mesmo da espada, o mesmo do Beam Saber, só que com uma peça de prolongamento, né? E tem outros que falam que ele dá para desmontar isso aí, diminuir o tamanho da Beam Javelin. É uma das poucas armas que é mais estranha, bem difícil de você conseguir informações bem concretas sobre essa arma, tá? Ela é uma versão com capacidade de perfuração muito maior do que uma Beam Saber, tá? Porque a Beam Saber toda a lâmina corta. A Beam Javelin não, é só a ponta dela, só essa parte que vocês estão vendo aí, que essa é a parte rosinha, tá? A Beam Javelin, na verdade, ela assim, até a bolinha também corta, tá? Então seria essa bolinha junto com os 3 espinhos. E isso daqui transforma a arma com mais capacidade de perfuração, tá? Então permite perfurar muito mais longe, porém também dá a capacidade do próprio MS lançar essa arma por longas distâncias. Só que lembrando, você lançou a arma, depois você perde, você fica sem arma. Então, é isso que você tem que pensar, tá bom? E pessoal, pra gente terminar, tem as versões customizadas do DCMS, que sinceramente eu acho a parte mais feia dessa história, tá bom? Então pessoal, vamos lá. Eu comecei pela versão mais caricata e mais tosca que a gente tem aqui, né? Que é o Jim Ground Type, que é essa coisa horrorosa aqui. Tá? Pessoal, eu não achei quase nada de informação sobre essa MS. Ele só aparece em um único mangá, numas duas ou três quadros, tá? Essa é a melhor imagem que tem dele. Eu até tentei procurar esse anime esse mangá pra dar uma lida, mas infelizmente eu não encontrei na internet, tá? A única coisa que eu sei é que é uma versão de Jin criada pra cavar buraco. Que legal! É essa coisa estranha aqui com essa. E os braços dele. Eu não entendi por que ele tem uma broca na cabeça. Pra cavar buraco? Mas na cabeça por que ele já tem no braço? Dançando break? Então tá, né? Ué, se coisar o do braço tem o da cabeça. Viu? O pessoal isso não aí. pensa, não. O próximo que a gente tem aqui, né? É outra variação do Jin. Infelizmente também esse daqui é muito difícil de encontrar imagem, tá? E essa foi a melhor imagem que eu consegui, foi mal aí. Que é o Gerenferrer Jin, ou Jin capturado, tá? Gerenferrer é capturado ou prisioneiro em alemão, tá? Nossa, quase que eu não sabia que era alemão pra ser
né? Então, basicamente, ele é um Jin normal, só que ele foi capturado pela Federação, então eles trocam a pintura pra ele não virar alvo dos próprios aliados, né? Ninguém tá achando que ele é inimigo e vai começar a atirar nele. Né? Então eles trocam a pintura, deixam os símbolos eônicos pra eles usarem. Também tem a versão, por exemplo, os Akos também eles já aconteceram de eles serem capturados pela Federação, então tem a versão dos dois lados, tá bom? Pessoal, o próximo MS que a gente tem aqui, né, que é o Jin Light Armor, tá? Que é essa coisinha aqui, essa coisinha meio laranja aqui. A melhor imagem que eu achei do Jin Light Armor é do GBO, então infelizmente foi a melhor versão que eu achei, tá? Jin Light Armor, pessoal, ele é uma versão com a armadura dele é reduzida para ele ser transportado aéreamente. Então ele é uma unidade de transporte aéreo. Por isso que ele é deixado com menos armadura. E também ele serve para um outro sentido de... Ele também serve como unidade de escolta barra infiltração, tá? Então ele como a unidade tem menos armadura ainda do que a versão original do Jin, ele se torna muito mais rápido do que a versão original, permitindo ele fazer a parte de serviço de né, você pode fazer serviço de escolta, já que você está fazendo um comboio, então ele não precisa de ter tanto armamento, tanta armadura, tá? Porque ele está sendo outras unidades acompanhando ele. E ele também serve como uma unidade de reconhecimento, ou procurar os pontos fracos do inimigo para fazer essa parte, tá bom? Então, essa versão aqui. O próximo que a gente tem aqui é o Jin Night Seeker. O Jin Night Seeker, pessoal, ele é uma versão melhorada. Essa mãozinha aí é meio estranha, né? Foi a melhor imagem que eu achei dele. O Jin Night Seeker, pessoal, é um MS que ele é uma versão modificada do Jin Light Armor, tá? Então ele é uma modificação, uma variação do Jin Light Armor. Ele também serve como função de ser, ele pode ser lançado de nave de cargueiros no ar, tá? E ele não precisa de paraquedas, como a maior parte dos outros MS precisam de paraquedas para descer. Esse não. Ele pode utilizar esse conjunto maior de propulsores que ele tem. Esses dois propulsores no peito, mais dois MS, mais dois propulsores de movimentação nas costas, como uma forma de aterrissar, para ele aterrissar. Tipo, ele desce no estilo, assim, ó. Cheguei. Basicamente isso. E a função dele é uma função de infiltração em áreas de linha de atrás da linha de frente do inimigo, tá? Para poder fazer essa pesquisa e trazer as informações. Então essa unidade tem isso, e além disso ela tem um rifle, uma Beam Spray Gun modificada, que é essa que vocês estão vendo no braço direito dele, tá? Esse rifle é uma versão melhorada do rifle original. E além disso, além dessa quantidade desses propulsores maiores, dá uma maior mobilidade para ele do que o Jin normal. Ou seja, o Jin normal já é rápido. Imagina um Jin com mais propulsão. Então ele vai ser bem mais rápido ainda. Yeah. Agora a gente tem a versão mais esquisita, que eu menos encontrei informações, pessoal. Nossa, bichinho feio. Que é o Jin Slowap. A única informação que eu encontrei dele é que ele é uma versão Jin que ela foi criada para combate subaquático, tá? Então por isso que ele tem esse se a gente for ver perto da cabeça dele, tem tipo uma turbina, parecendo uma turbina nas costas dele. Na verdade, isso aí são turbopropulsores aquáticos, que serve para a unidade para ela se movimentar debaixo d'água, tá? Juntamente com essas peças na coxa dele, na coxa não, na panturrilha dele, que serviria também como propulsores extras para a parte subaquática. A gente não tem informação também de equipamento, se ele usava algum equipamento especial para isso, tá? Infelizmente são pouquíssimas informações que a gente tem dele. Próximo MS que eu tenho aqui para falar para vocês, pessoal, é o Jin Land Combat Type. Esse é o bichão, gostei dele, bonitão. Pessoal, esse daqui é um dos poucos MS, tá? Acho que só tem uns, pelo que eu sei da lore, tem uns 3 ou 4 MS que utilizaram esse tipo de arma, que é a arma que ele tá usando aqui, que tá de frente para vocês, que é o canhão eletromagnético. Mãos Tá? ao alto. Ele usa um é meio perigoso essa arma aqui, tá? Não, tô falando, ele tá assim, mãos ao alto, galera. Pessoal, o Jin Land Combat Type, o canhão eletromagnético é uma versão, é uma das poucas armas que é literalmente um canhão eletromagnético. Ele usa magnetismo para propulsionar a munição, ou seja, ela não precisa de pólvora. Quanto mais energia tiver no canhão, mais rápido sairá a munição
e mais dano vai causar. Ou seja, dá pra dar bastante dano em quem não der o like. É isso aí, pessoal. Então, assim, pelo que eu sei, eu acho que só tem uns 3 ou 4 exemplos de canhões eletromagnéticos. Esse é um, tá? Então, essa é uma versão melhorada, uma versão modificada do Jin normal, tá? Que ele é especializado para combate de terra, tá? Então, basicamente, todo o sistema dele de uso para espaço é retirado para dar mais mobilidade para ele e colocar um equipamento específico para terra, inclusive filtros de ar melhor para não engasgar o motor, tá? Por último, a gente tá acabando, pessoal, estamos na antepenúltimo MS. E o penúltimo MS, né, que é o conhecido para quem joga GBO, adora essa coisinha chata, né, que é o Jin Cold Districts, tá? Ele é uma versão do Jin criada especificamente para áreas árticas ou extremamente frias, tá? Então uma parte do calor que é gerada pelo próprio reator Minovsky é transferida para um sistema, ele vai para um sistema de aquecimento do próprio MS. Então ele mantém o sistema hidráulico e o sistema todo o sistema dele aquecido com o uso do calor excessivo gerado pelo próprio reator. Ele é endotérmico. Endotérmico. Então, essa é a vantagem dele. E também ele tem toda a parte de juntas, eles são seladas diferente para aguentar essa área extremamente fria, tá? Tô precisando. Inclusive, a metralhadora dele é uma metralhadora especializada para esse tipo de combate, nesse tipo de local frio, tá? E por último, a gente tem aqui o último MS, né? Da hora é esse também. Que é o Jin Sniper Custom, tá? Pessoal, o Jin Sniper Custom, ele não é baseado no Jin Sniper. Não sei porquê, mas ele é considerado como uma variação do Jin original, tá? O Jin Sniper Custom é uma versão bem melhorada do Jin original, porém com algumas modificações. Primeiro, os sensores são aprimorados. Ele ganha esse escudo no rosto para proteger os sensores que são muito mais sensíveis, tá? Evitando que ele receba o dano. Se vocês estão vendo aí na perna dele, né? Na coxa, que ele tá carregando uma Beam Spray Gun. Então, né, ele carrega ainda a Beam Spray Gun. Tem uma Hyper Bazooka que ele tá carregando nas costas, tá? E inclusive... Eu achei que era escapamento. Não, aquela é uma bazuca. Não, gente, eu não achei que era escapamento, é só pra zoar mesmo. Bom, e aí ainda por cima ele tem um rifle, um Beam Rifle, tá? Um Beam Rifle criado pra tiro de longo alcance e exclusivo para essa unidade, tá bom? Inclusive também o propulsor dele nas costas é modificado também para proteger essa unidade, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente vai terminar o vídeo. É, só uma coisa que foi mal feita, né? O propulsor tá bem em cima do bazooka. Pode ser que dê uma queimadinha, né? Então. Bom, mas aí você reclama com o cara que criou o modelo. Eu não. Né? Mas bom, pessoal, a gente vai terminar o vídeo por aqui. Então a gente agradece a todo mundo que assiste os vídeos. Esperamos que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, pessoal, deixa aí algum comentário. Se tiver alguma dúvida também, alguma coisa que queira colocar a mais, explicar aqui, fala aqui com a gente, né? Deixa aqui nos Tem que comentários. seja um coraçãozinho. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa também, avisa aqui pra gente. Então a gente agradece. Muito obrigado e a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.